Estamos aqui na fase de imersão. Ontem nós tivemos concluída a fase da formação. Hoje nós temos a fase de imersão, e a fase de imersão ela está relacionada com a identificação e conhecimento do problema. Tá? Muitas técnicas são utilizadas para identificação e conhecimento do problema. A maior parte das técnicas são relacionadas ao processo de criação chamado Design Thinking. Vocês já devem ter visto outras palestras, eu não vou me estender demais sobre Design Thinking, mas é importante saber que é a etapa onde nós conseguimos tirar aquilo tudo que nós temos da nossa cabeça e começar a organizar efetivamente o que é o problema que eu quero trabalhar. Para quem já tem o conhecimento de Design Thinking, é muito clara a utilização de Canvas, né? Os Canvas foram criados dentro desse conceito de startups, né? Os Canvas são, na verdade, uma maneira de você organizar suas ideias e colocar dentro de determinados quadrantes, organizar de acordo com a sua natureza. Eu não tive a oportunidade de assistir a palestra dos outros colegas que estavam falando sobre o processo de Design Thinking, mas certamente todos devem ter falado sobre o Canvas, né? Não se constrói produtos digitais sem construir o Canvas, tá? Então, se por acaso alguma pessoa não conhecia o conceito, eu recomendo conhecer. O Business, o Canvas, ele é um processo que foi criado inicialmente para as áreas de negócio das startups. Esse aqui é um exemplo de Canvas. Nós não vamos utilizar esse Canvas, é o Business Model Canvas. É aqui onde você desenha o seu negócio, né, de uma maneira, utilizando essa técnica, onde dentro de cada, vou chamar aqui, seção, quadradinho, você distribui as atividades e as questões que você vai ter que abordar. Tudo nasceu com o Business Model Canvas. Dentro da Strategizer você vai conseguir encontrar todos os Canvas possíveis e imagináveis, como também os cursos de formação. Eles custam uma grana lá, uns $2.000, mas vale a pena para quem tem o dinheiro para investir e quer se tornar um estrategista. Um outro exemplo de Canvas seria o Value Proposition Canvas, onde de um lado você entende aqui quais são os ganhos e os produtos e serviços, os aliviadores de dores, do outro lado você relaciona com atividades do cliente. Mas eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre o AI Project Canvas, né? Existem Canvas para todos os tipos de negócios, para todos os tipos de projeto, porém, para projetos de inteligência artificial, nós necessitamos utilizar alguma abordagem um pouco mais específica para projetos de AI. É muito comum no mercado, eu quero até pedir desculpa aí para algumas pessoas que me procuram, fazem cursos de especialização, fazem treinamentos, gastam dinheiro para tentar trabalhar em projetos de AI, vão estudar scripting, Python, vão um monte, mas todos os cursos esquecem de explicar para as pessoas que antes de você iniciar um projeto, você precisa definir o que é esse projeto. Eu vou compartilhar depois com vocês um documento editável dentro da pasta de materiais de apoio, o AI Project Canvas, tá? Ele é dividido aqui em uma determinada quantidade de porções, mas para efeitos educacionais, e como também o nosso tempo é relativamente curto, eu vou me ater aqui a um grupo dos quadrantes para conseguir explicar de que maneira nós vamos preencher esse Project Canvas, tá? Vocês depois podem pedir ajuda para o pessoal da equipe de UX, de design e tudo. Eles têm conhecimento de Canvas e eles podem ajudar vocês a preencher, né? Qualquer pessoa que fale sobre Design Thinking, ela necessariamente tem que saber trabalhar com Canvas, tá? Ela vai conduzir as sessões para que o Canvas seja preenchido. Então, vamos começar aqui pela principal, né? Todo Canvas, ele inicia em cima de um conceito que chamamos de Value Proposition. Peço desculpa por estar em inglês a apresentação, porque o produto original ele não é uma criação minha, então eu estou mantendo ele no contexto original. As pessoas podem fazer a tradução livre, fiquem à vontade para traduzir, né? Então, assim, todo o conceito do Canvas, ele inicia em um contexto que chamamos de Value Proposition, ou seja,
para que é que eu estou fazendo esse projeto? Tem alguém com o microfone aberto aí tossindo. Para que eu vou fazer esse projeto? Ou seja, eu inicio o meu Canvas preenchendo a parte ao meio, explicando qual é o propósito desse meu projeto de AI. Ou seja, eu vou olhar aqui dentro dos objetivos, dos desafios, e vou dizer qual é o desafio que eu estou trabalhando e como eu pretendo atingir o objetivo desse desafio com esse meu Canvas. Isso é o Value Proposition, ok? Ou seja, qual é o propósito, qual é o valor agregado que o meu projeto vai gerar para quem? Minha comunidade. Pessoal, tem aí um microfone aberto fazendo muito barulho. Tem aí o meu... Eu vou desenvolver um projeto. Conforme eu estava comentando anteriormente, todo projeto ele tem que ter um objetivo, né? É comumente chamado de Value Proposition, ou seja, qual é o valor agregado que o meu projeto vai estar gerando. Conforme eu comentei anteriormente, não sei se todo mundo conseguiu ouvir, mantive o material em inglês, mas cada um pode fazer a sua tradução livre. O importante é que siga a linha de raciocínio, ok? Então, o Value Proposition é o que vai definir como nós vamos preencher os demais quadrantes. Depois nós temos aqui um grupo de outro quadrante, onde nós temos que preencher outras características do nosso projeto. Todo o projeto de AI, né, nós costumamos dizer que ele está dentro do contexto de ciência de dados, né, que se chama de Data Science, AI. Por quê? Porque todo projeto de AI depende de dados. Diferentemente de muitas definições que colocam no mercado, um projeto de AI, ele é sim um projeto de Data Science, ele não é um projeto pura e simplesmente de um desenvolvimento de software tradicional, não é a utilização de frameworks, e sim um projeto com abordagem em cima de dados. Eu expliquei na outra live de que um projeto de AI, de machine learning, diferentemente de um projeto de software tradicional, né, ele depende de dados, enquanto o desenho do software tradicional depende de regras. A diferença do contexto aqui, um projeto de software tradicional, você escreve as regras e as codifica, e a máquina vai seguir estritamente aquela regra da maneira como foi escrita, e um fato novo, ela não sabe como lidar. E no caso de um projeto de machine learning, do aprendizado de máquina, você vai utilizar técnicas, obviamente, de inteligência artificial para isso, você vai fornecer fatos, eventos, ou seja, dados para a máquina vai compreender isso através dos modelos estatísticos e matemáticos que o cientista vai escolher, e de lá ela vai gerar o programa, é o contrário, ok? Então ela sabe lidar com situações novas, porque você ensinou a máquina em cima de determinados fatos, né? E ela vai trabalhar com o nível de probabilidade, o que chamamos de acuracidade dos algoritmos, ou seja, o nível de assertividade que o algoritmo pode atingir, né? Você não define as regras, o algoritmo vai criar essas regras, ou seja, o programa para você. Ou seja, para que a sua solução de inteligência artificial tenha sucesso, você tem que ter dado bom, né? Dado tratado, dado bom, e você tem que informar os seus algoritmos com a melhor qualidade de dados possíveis. Então, o primeiro quadradinho aqui, vamos chamar, né, a primeira seção, a seção dos dados. Então, quando você vai definir o seu projeto de Canvas, eu já percebi algumas pessoas lá dentro do nosso grupo de Data Science perguntando algumas coisas, né, sobre, eu quero desenhar uma solução dessa maneira, o que eu faço? Então, o primeiro quadrante né, qual é a proposição de valor, no caso lá dos exemplos que colocaram, alguns exemplos sobre serviços à comunidade. Não quero citar os trabalhos específicos, ok? E a primeira coisa que você tem que descobrir, os dados, né? Quais os dados que eu preciso para eu conseguir desenvolver essa minha solução de AI, né? No caso do nosso desafio, nós temos aqui os dados que foram disponibilizados pela Secretaria do Trabalho, né? Onde, se nós olharmos ali uma das linhas de desenvolvimento dos desafios, a gente vai olhar pessoas que estão
empregadas e desempregadas, então temos lá a base do CAGED, né? Então aqui dentro desse quadrante de dados nós vamos dizer o quê? Eu vou buscar dados de desempregados no CAGED, né? Se você puder detalhar um pouco mais, né? Vou buscar os dados desempregados do CAGED, logo após o início da pandemia, e eu vou estabelecer a data do 1º de março. Eu vou buscar informações econométricas dentro do IBGE, onde indicam qual foi a queda dentro de determinados setores da economia onde eu quero trabalhar, né? Ou seja, o primeiro quadrante você vai dizer quais os dados que são necessários para que você possa alimentar os seus algoritmos de inteligência artificial, ok? Vamos falar agora sobre o segundo, skills. Skills, do inglês, significa o nível de expertise que você precisa para poder desenvolver o seu projeto, né? Em projetos de inteligência artificial, normalmente utilizamos diferentes tipos de expertise. Tá? O primeiro nível de expertise que nós chamamos é o nível de engenharia de dados, ou seja, eu preciso de alguém que vá buscar esses dados, armazenar esses dados dentro de um ambiente onde os algoritmos possam ser criados, e depois eu vou pegar esse meu algoritmo de AI e vou encapsular dentro de um app, ou vou colocar dentro de um site, ou alguma coisa do gênero, ou seja, eu vou entregar essa inteligência dentro de uma aplicação, ou dentro de algum site, ou algum outro local. Ou ela vai rodar mesmo batch na minha máquina. Né? Aí aqui nesse nível do skills, você vai especificar o quê? Né? O que eu preciso para desenvolver? Nesse exemplo hipotético que eu coloquei, eu preciso de um engenheiro de dados, né, para que ele possa capturar essas informações e crie um ambiente para que os algoritmos possam consumir esses dados. Né? Aí, um segundo momento, eu vou precisar do quê? Vou precisar de um modelador matemático, né? Um cientista de dados que tenha conhecimento estatístico matemático ou de algoritmos de machine learning para conseguir entregar esse proposition, né, o value proposition que nós estamos buscando. Né? Eu vou ter que entregar esses meus algoritmos depois dentro de um app. Eu vou precisar de um developer que conheça como fazer o deploy disso, né? Utilizando técnicas de DevOps, né? ou alguma outra técnica que a equipe escolher para trabalhar dentro do nível de expertise que as pessoas têm. Eu vou precisar de alguém que, antes de executar os algoritmos, que visualize as informações que tem lá, para ver se esses dados que a gente vai utilizar realmente estão condizentes. Então, eu vou precisar de um analista de dados, né? um business analyst, voltado a analytics, né? Que vai utilizar uma ferramenta, um Power BI, ou até mesmo um Excel, dependendo da quantidade de linhas, para poder avaliar essas informações que eu vou utilizar para ver se elas realmente fazem sentido. Ou seja, dentro daqui do skill set, quais são os níveis de expertise que eu preciso para poder desenvolver esse meu projeto de AI. Okay? Output. Output significa o quê? O que quais as métricas que os meus modelos vão ter que medir para que eu tenha certeza que a minha solução de inteligência artificial realmente é inteligente. Ou seja, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer uma análise de quem não é cientista vai ter um pouco de dificuldade para entender aquilo que eu estou falando, mas eu vou tentar explicar de uma maneira um pouco mais didática, né? Projetos de machine learning, você tem 3 grupos de algoritmos. Embora você tenha milhares de algoritmos, nós gostamos de classificar eles em 3 grupos, né? O primeiro grupo, coincidentemente, chama-se classificação, ou seja, você identificar, através dos dados e utilização de algoritmos de aprendizagem de máquina, que são baseados em matemática e estatística, poder estabelecer uma classificação, ou seja, vou pegar um exemplo hipotético aqui, de que eu estou fazendo uma aplicação para ajudar empregados e desempregados. Né? O primeiro nível de classificação que eu vou utilizar é para poder identificar que situação essa pessoa está. Né? Empregado ou desempregado, se ela tem qualificação ou não tem qualificação para as novas demandas. E, nesse momento, utilizamos modelos de classificação. Né? Outro conjunto de modelos são os modelos de regressão. Né? Os modelos de regressão funcionam de que maneira? Eu vou analisar o que chamamos de uma série temporal, ou seja, todo um histórico de dados de uma determinada variável ou mais de uma, e entendendo o comportamento passado dessa variável,
ao longo do tempo, eu consigo aplicar classes de algoritmos de regressão que conseguem nos predizer valores futuros baseados em eventos passados, né? Algoritmos de regressão, onde eles poderiam servir no caso do nosso exemplo hipotético, né? Eu sei que eu tenho um mundo antes da Covid, eu tenho um mundo depois da Covid, né? Algumas coisas deixaram de existir, outras coisas continuam existindo e crescendo ou diminuindo. Eu posso me utilizar de informações de séries temporais com modelos de regressão para entender o impacto, né? Alguma coisa que tinha uma tendência de crescimento, mas ela não está crescendo mais. E uma outra coisa está crescendo. Depois eu posso usar algoritmos de classificação para conseguir identificar o que está crescendo e, através de regressão, entender de que maneira aquilo está crescendo e conseguir medir o tamanho do mercado, por exemplo. Tá? E o terceiro nível terceira classe de algoritmos é o que chamamos de algoritmos de clusterização, né, de clustering, ou de agregação também. Qualquer um dos dois termos é aceito, né? O que esses algoritmos fazem? Diferentemente dos algoritmos de classificação e de regressão, que nós chamamos de algoritmos supervisionados, onde eu sei que resultado ele pode dar, eu tenho uma referência para isso, os algoritmos de clustering ou de agregação, nós não sabemos o resultado efetivo que ele pode nos dar. Então, nós chamamos de algoritmos não supervisionados, ou seja, eu não tenho como prever o que ele pode me devolver. Então, esses algoritmos nós utilizamos para buscar similaridades dentro das informações para que eles nos gerem uma recomendação ou criem um grupo, ou seja, um cluster. Tá? Então, podemos utilizar algoritmos de clusterização para poder encontrar dentro do grupo, da amostra de informações que nós temos, de pessoas, de mercado, de indústrias, que eles possam criar uma correlação e nos dizer, dentro desses grupos, que tipo de indústria, que tipo de profissão, que tipo de especialidade, que tipo de mercado, né, está dentro do mesmo cluster, ou seja, dentro desse mesmo grupo, onde desse grupo eu posso dizer atividades que estão morrendo, atividades que estão crescendo, ou seja, o cientista de dados, conhecendo as informações, ele pode ajudar a recomendar quais os algoritmos têm que ser utilizados. Grande parte do trabalho de ciência de dados não é codificação, né? E sim entender os dados, entender quais os modelos que são mais adequados para resolver o meu problema, ou seja, para atingir o meu value proposition. Eu vou estender um pouquinho só o tempo, né? Mas eu vou trabalhar de uma maneira mais objetiva, ok? Integration, ou seja, a integração, né? Como eu vou integrar esse meu projeto de AI? No exemplo anterior, onde eu comentei sobre os skills, comentei um pouco aqui sobre a integração. Como que vai ser esse meu projeto de AI? Eu vou ter um app, eu vou executar ele batch na minha máquina, eu vou criar um site, ou eu vou entregar isso para uma outra equipe que está desenvolvendo um site e vai fazer uso disso, por que não? Né? O nosso tempo é muito curto. Ou seja, como eu vou integrar esse projeto? Então, aqui, nesse momento, eu vou especificar. Né? Esses algoritmos vão ser consumidos por dados que vão estar vindo de X lugar, é uma integração. Ele vai estar armazenado em um determinado local, os algoritmos vão ser desenvolvidos, eu vou criar uma API, né? Um Application Program Interface, né? Para quem é da área técnica entende bem esse termo, né? Hoje em dia não se desenvolve mais software monolitos, mas sim através do conceito de microserviços ou APIs, né? Eu vou redigir, eu vou colocar uma API que vou deixar ela residente dentro de um determinado ambiente aberto para que as pessoas possam consumir, ou seja, né? Ela me dá uma determinada informação, o meu algoritmo calcula e devolve uma resposta, ou eu vou construir uma integração toda, o site e tudo, e esse algoritmo vai residir ali dentro. Okay? Stakeholders, tá? No caso aqui, stakeholders são pessoas que vão estar participando do desenvolvimento desse projeto, né? Stakeholder é um termo utilizado para projeto dizendo que são os membros participantes, né? Normalmente, os stakeholders têm diferentes papéis. No caso do projeto de AI, e mais voltado aqui para o nosso hackathon, né? Quem são os stakeholders? A equipe, né? Que está desenvolvendo, os mentores, né? Que você vai estar utilizando,
consultores externos que você pode necessitar, pessoas que podem responder para você, por exemplo, sobre os dados que vão estar disponíveis pela Secretaria do Trabalho, pelo Ministério da Economia, do IBGE, essas pessoas fazem parte também do grupo dos mentores, então aqui você descrever quem são as pessoas que vão estar participando e que papéis elas vão estar desempenhando, né? E por fim, customers, né? Ou seja, quem são os usuários finais, né? O customer aqui está no conceito de quem está consumindo, né, efetivamente o valor, o value proposition. Ou seja, quem são as pessoas que vão estar utilizando esse meu projeto, esse meu produto de AI que vai ser gerado no final do hackathon. São pessoas que procuram novas colocações, são empregadores que estão procurando empregados com determinado perfil, são pessoas que estão preocupadas com o seu reskill, né? O reskill, ou seja, a sua... eu vou precisar remontar a minha formação profissional, porque após a pandemia, a minha profissão está deixando de existir, ou tem menos valor, ou não, eu quero me desenvolver mais, eu quero trabalhar em cima de uma outra área que eu percebo que eu tenho correlação e que existe uma demanda muito boa no mercado, né? Então, ou seja, quem são as pessoas que efetivamente vão ser beneficiadas por essa solução? Ou seja, o que o meu value proposition pessoas que vão se beneficiar do meu value proposition. Okay? Aqui nós temos o último grupo de quadrantes, né? Então, o primeiro ele está relacionado com os custos, né, que o projeto vai incorrer. Para um projeto corporativo, são várias informações que têm que ser colocadas aqui. Aquisição das bases de dados, aquisição do ambiente, do stack tecnológico, onde vão residir os dados e vão rodar os algoritmos, os custos das pessoas, etc. Mas, para o efeito do nosso hackathon, nós podemos utilizar esse quadrante aqui dos custos para dizer quais são os recursos que eu vou estar utilizando aqui dentro, né? Ou seja, eu vou precisar de um ambiente para colocar as informações. Ok, eu posso criar uma conta gratuita na Azure, por exemplo, né? E lá eu tenho todas as ferramentas para desenvolver um projeto de AI adequadas, né? Então, vou precisar como custo, uma conta na Azure, eu vou precisar de espaço em disco, eu vou precisar de licenças de software, eu vou precisar do tempo das pessoas, né? Eu vou precisar de tempo de mentor, desenvolvedores, e aqui você colocar tudo aquilo onde você entende que são itens, né, de recursos que, de certa maneira, teriam um custo para o desenvolvimento do projeto. Nesse caso aqui, a quantidade de informações ela pode ser utilizada dentro de uma conta da Azure ou outra cloud provider da sua preferência, free. Eles têm um espaço relativamente adequado para desenvolver esse tipo de problema. O custo das pessoas não está sendo computado, somos mentores voluntários e os participantes também estão trabalhando sem gerar custos, mas eu faria o exercício para poder checar dentro dos custos, né, que você está incorrendo, se todo o skill necessário está adequado, se os stakeholders que você está imaginando realmente estão compondo aqui dentro, mas eu diria que esse quadrante aqui é de menos relevância, tá? O último quadrante, ele fala revenue, o revenue significa receita, né, em português, né? Ou seja, que tipo de revenue, né, ou receita esse projeto meu vai gerar. Obviamente, todos os Canvas são criados para ser utilizados dentro de corporações, né? Então, é claro que nesse projeto a gente não está olhando diretamente sobre o revenue, mas é possível sim quantificar, né? Algum tipo de valor econômico que ele pode ser gerado, né? Por exemplo, né? Descobrimos, existe aí um determinado produto que está sendo desenvolvido, que encontrou um gap, né, dentro de uma determinada indústria que está se desenvolvendo no mercado mais do que o passado, por conta da pandemia do coronavírus, e eu consegui quantificar aquilo, né? E o meu projeto ele tem o objetivo do quê? Ele tem o objetivo de pegar uma determinada quantidade de profissionais que estão desenquadrados com a nova realidade, o novo normal, o novo comportamento econômico que vamos ter por conta do impacto que foi gerado pelo coronavírus, e
eu consigo dizer quantas pessoas eu vou conseguir realocar com esse meu algoritmo, e com isso eu consigo quantificar. Isso também pode ser considerado como um revenue, né? Ou seja, eu vou gerar um valor financeiro para a população, ou para o indivíduo, ou para aquelas indústrias, ou para aquele mercado, numa determinada quantia. Então, dessa maneira, né, concluindo aqui a apresentação, peço desculpa aí um pouquinho por ter estendido um pouco, né? Esses conceitos realmente são muito novos, inclusive para as pessoas que trabalham com design thinking,